Bom dia, meus irmãos. Vamos começar mais um EBD. É com muita alegria que eu venho aqui dividir um pouquinho do que Deus falou comigo durante meus estudos. Vamos orar? Pai querido, Deus eterno, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Senhor, por favor, me use para que eu esteja falando de Ti para todos os meus irmãos. Por favor, fale com cada um que está aqui assistindo, Pai. Transforme a vida de cada um aqui. Que esse estudo não seja apenas um arrecadar de conhecimento, mas que seja um tempo de edificação do corpo de Cristo, edificação de cada um aqui, Senhor, e que isso promova a sua glória, Pai. Que cada um que está aqui escutando, assistindo, que o Senhor o ajude a entender, a prestar atenção e colocar em prática. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Hoje nós vamos continuar a estudar, né? E nós vamos estudar hoje Colossenses, capítulo 1, versículo 20. E nós vamos ler até o capítulo 2, o versículo 5, ok? Antes de lermos, vamos conversar um pouquinho sobre o contexto histórico de Colossos, né? Os colossenses, eles eram naturalmente sincréticos. E o que é sincrético? É o produto da fusão de diferentes religiões, seitas, filosofias e cosmovisão, né? Visão de mundo. Então, os colossenses misturavam legalismo judeu com especulações filosóficas grega e miticismo oriental. Então, você pode ver que é uma mistura bem doida, né? Paulo, em sua carta, vai de contra esses ensinamentos desses falsos mestres, né? Mostrando a verdade em Cristo. Então, a gente precisa ter esse panorama para entender um pouquinho melhor a Bíblia, né? Para entender por que Paulo fala o que fala, e a gente vai estar estudando hoje. Na EBD anterior, se você não prestou atenção, nós aprendemos a respeito de Jesus Cristo, que Paulo fala que Jesus Cristo é o soberano, é o Senhor do universo e que também é o Senhor da igreja. E que Jesus é o cabeça da igreja. E agora a gente vai continuar a estudar Colossenses 1. E agora o versículo 20. Vamos ler? Antes da gente ler, eu só queria explicar para vocês como é que vai ser o estudo hoje. Nós vamos ler do versículo 20 até o versículo 5 do capítulo 2. E aí, depois dessa leitura corrida, a gente vai voltar e a gente vai conversar um pouquinho a respeito de cada versículo, falando o que esse versículo traz para a gente, tá bom? Só para vocês estarem entendendo qual a ideia do nosso estudo hoje, ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiser comentar alguma coisa, fique à vontade para mandar no chat do YouTube, ok? Então vamos lá? Abram sua Bíblia em Colossenses 1:20. Vamos lá. E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto a que estão na terra, quanto o que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e, em suas mentes, eram inimigas por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo seu corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmem na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo
no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a Igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes, porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito. E alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Para estudar melhor, vamos separar em 3 partes. A primeira parte, Paulo defende a suficiência de Cristo para reconciliar o homem com Deus. Na segunda parte, Paulo se apresenta como ministro do ministério de Deus em Cristo. E na terceira parte, Paulo fala como nós, os reconciliados, devemos agir, certo? Então vamos nessa primeira parte. Paulo defende a suficiência de Cristo para reconciliar o homem com Deus. Versículo 20. Vamos ler. E por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto a que estão na terra quanto a que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O verbo reconciliar no grego original significa completamente reconciliado ou totalmente reconciliado. Paulo usa essa palavra para contra-argumentar os falsos mestres que consideravam Jesus como emanado de Deus, incapaz de reconciliar o homem com Deus, o homem com o Criador. Porém, uma vez que Cristo tem a plenitude divina, certo? Plenitude, totalmente Deus, ele está capacitado para reconciliar o homem completamente com Deus, certo? E onde é que tem isso na Bíblia? Se vocês quiserem abrir agora, em Colossenses 1,19, fala assim: porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E em Colossenses 2,9 fala assim também: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, a gente pode ver Paulo contra-argumentando, falando que em Cristo, a gente pode ser totalmente reconciliado. Então, vamos para o próximo versículo, Colossenses 21. Antes, vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Paulo lembra aos Colossenses o que eles eram antes de serem reconciliados. O que? Inimigos de Deus. E nós, antes de sermos reconciliados por Jesus, nós éramos inimigos de Deus. Mas agora ele os reconciliou, versículo 22, na parte A. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte. Paulo usa essa expressão
reconciliou pelo corpo físico para atacar as ideias dos falsos mestres, que anjos eram os intermediadores, e contrariar os gnósticos, que eles acreditavam e falavam e pregavam que o corpo era mau, que a matéria era má. Então Jesus não podia habitar numa matéria, entendeu? Então, no versículo 22a, fala assim: reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mostrando que Jesus teve um corpo realmente para ir de encontro mesmo com os gnósticos. Jesus entregou o seu próprio corpo em substituição do nosso corpo. Era para a gente morrer. Jesus fez isso no nosso lugar. Foi um sacrifício vicário, né? O sacrifício de substituição. Vamos para a parte B do versículo, 22b. Para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Aqui a gente precisa prestar atenção em 3 palavrinhas, que é santos, inculpáveis e esse livre de qualquer acusação, né? Acusação. Santos significa separado do pecado e dedicado a Deus, com o resultado da fé, da união com Cristo. Jesus Cristo é santo e nós nos tornamos santos por causa da obra de Jesus. Inculpáveis são pessoas sem culpa, sem defeito, sem mancha. Esse sentido era usado em relação aos animais separados para o sacrifício no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, ele tem a referência de caráter inculpável, sem culpa alguma. Esse livre de qualquer acusação tem o sentido de não ser repreendido por alguém ou acusado por alguém. Satanás, o acusador, não tem mais poder para acusar contra a gente. Acusar por aqueles que em Cristo foram alcançados, por aqueles que em Cristo foram reconciliados por Deus. Então, Jesus, ele vem para nos apresentar com santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Versículo 23. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho pelo qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo, agora, ele encerra esse apelo a lembrança da firmeza da fé, lembrando dos colossenses que haviam recebido e experimentado e submetido ao mesmo evangelho transformador que transformou a vida de Paulo. Agora, nós vamos para a segunda parte. Segunda parte, Paulo se apresenta como ministro do ministério de Deus em Cristo. O ministério de Paulo foi desenvolvido numa atmosfera de sofrimento. As cartas de Colossenses foi escrito na prisão, em Roma. Contudo, Paulo o desenvolvia com alegria, não deixava desfalecer. Paulo demonstra alegria para o benefício dos santos. Vamos lá, versículo 24, só a parte A. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Paulo, ao perseguir os cristãos, ouviu uma voz do céu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Lembra, em Atos? Paulo, não estava perseguindo a Jesus, certo? Diretamente o Senhor, mas aprendeu aí que perseguir os cristãos era como perseguir a Cristo. Então, Paulo vai falar assim, no versículo 24a, completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, porque ele entende que o corpo dele é o corpo de Cristo. Na parte B, em favor do seu corpo, que é a igreja. O sofrimento de Paulo não é em vão, porque beneficiava a igreja. Paulo continuava a escrever, continuava a exortar os irmãos, a dar bom ânimo. É muito bom para nós que
que estamos passando por dificuldade, saber que essa dificuldade é em nome de Cristo. É muito bom. Desde que Paulo foi chamado, já estava avisado que ele haveria de sofrer. Então ele entendia que o sofrimento que ele estava passando era por nome de Cristo, e ele estava representando Cristo como um pequeno Cristo, né? Um cristão. Versículo 1, 25. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Paulo entendia perfeitamente a vontade de Deus para ele. E ele entendia que ele deveria continuar a pregar o evangelho, não importa onde ele estivesse, não importa o que ele estivesse passando. Vamos para o versículo 26. O ministério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos. Esse ministério que estava oculto durante gerações e gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos, nada mais é do que os gentios estarem sendo abraçados por Cristo. Entendeu? Então, assim, não é eita, que mistério. Não, calma. Nada mais é do que a inclusão dos gentios no propósito divino para a salvação. Entendeu? Só para não ter dificuldade nenhuma. É isso que é o mistério. O mistério. Versículo 27. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Advertindo, nós temos que dar ênfase em algumas partes desse texto. Advertindo a todo homem é igual a chamar o homem ao arrependimento. Ensinar todo homem é instruir o caminho da sabedoria pela palavra. Apresentar a todo homem perfeito em Cristo é igual a com o objetivo de construir para que o cristão se torne maduro em Cristo e completo. Versículo 29. Para isso, eu me esforço lutando conforme as suas forças, que atuam poderosamente em mim. Nesse versículo, o apóstolo Paulo descreve o empenho que ele tem para anunciar a Cristo. Indica o seu desgaste físico. Mesmo preso em Roma, ele continua a trabalhar, ele pregava, ensinava a todas as pessoas que o procuravam e escrevia. 4 das suas epístolas foram escritos na prisão. Então, a gente acabou de passar sobre 2 blocos e a gente vai para o terceiro agora. Nesse terceiro, Paulo fala como nós, os reconciliados, temos que agir. Versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Quero que vocês saibam quanto eu estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não conheci pessoalmente. Paulo não enfrentava uma luta não apenas pelos colossenses, mas desgastava-se provavelmente em oração também pelos laodicenses e por todos aqueles que ele não conhecia. Versículo 2, na parte A. Esforço-me para com que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor. O pregador, o obreiro, o cristão, ele trabalha para que o coração dos cristãos sejam consolados. Corações perturbados precisam de encorajamento e fortalecimento espiritual. Os que trabalham na obra sempre necessitam de apoio. E é isso que nós, como cristãos, devemos fazer. Versículo 2, a parte B. Alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. Esse pleno entendimento, nós temos que dar um ênfase maior nessas 2 palavras, pleno entendimento, que nós temos problemas com as falsas doutrinas que causam divisão na igreja. Paulo sabia que a unidade da igreja
em Colosso estava ameaçado por essas falsas doutrinas. Por isso que ele fala: alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Porque com o pleno entendimento é difícil você cair em alguma armadilha desses falsos mestres, esses falsos mestres que estavam ameaçando lá e que nos ameaçam hoje em dia. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito. E alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. O ministério de Deus Cristo é anunciar a palavra de uma maneira que o cristão entenda plenamente. Quando falta discernimento espiritual, as pessoas facilmente se desviam. O discernimento ele é muito necessário para hoje, tanto quanto para aquela época, mas tanto quanto era naquela época, é importante para hoje. Devemos entender o que o apóstolo João fala em 1 João 4:1. Olha só como é exatamente isso que foi falado agora em Colossenses, foi a mesma coisa que foi falado em 1 João 4:1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, meus irmãos, nós temos que estudar a palavra de Deus para que a gente possa compreender e saber quando as pessoas estão falando o que é contrário à doutrina, o que é contrário à palavra de Deus e quando não são, para que a gente não caia em armadilhas de falsos mestres. Eu queria só recapitular todos esses 3 blocos que nós lemos hoje. No primeiro, Paulo defendeu a suficiência de Cristo para reconciliar o homem com Deus. Na segunda, Paulo se apresenta como ministro do ministério de Deus em Cristo. E no terceiro, Paulo fala como nós, os reconciliados, devemos proceder. Para finalizar, quero lembrar vocês que nós devemos agradecer a Deus pelo plano da reconciliação, a execução desse plano por meio de Jesus Cristo. Sem isso, a gente ainda seria escravo do pecado. Nós ainda iríamos ser inimigos de Deus. Também devemos colocar diante de Deus os homens que exercem esse ministério da reconciliação. O pastor Daci, o pastor Eduardo, o pastor Adalei, o pastor Bruno, o Márcio, todos os líderes que se desgastam nesse ensino. Nós que estamos aqui na frente, separando um tempo e estudando para trazer um pouquinho da palavra de Deus para vocês. E por último, peçam que Deus ajude a cada um de nós, cristão, a ter discernimento, a poder estar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no YouTube, vendo vários conteúdos e saber o que vem de Deus e o que não vem, para que a gente possa distinguir o verdadeiro do falso. Que Deus nos abençoe, que abençoe a cada um de nós, cada um de vocês, e que a gente continue sendo esse corpo unido. Até a próxima.